Iniciando as apresentações, hoje eu vou falar sobre as funções orgânicas, parte 1. A gente viu até agora os hidrocarbonetos, né? Todas as regras que constituem uma cadeia carbônica, o que pode e o que não pode. A gente viu os tipos de ligações, como é formado os tipos de ligações, a nomenclatura, a constituição da nomenclatura, viu que era o infixo, o sufixo, tá? E o prefixo, que unidos vai formar essa nomenclatura de cada cadeia carbônica. A gente também pôde classificar essas cadeias. Agora a gente vai entrar nos específicos, que são as funções orgânicas. Vamos começar a falar das funções orgânicas contendo oxigênio, conhecida como funções oxigenadas, tá? Os compostos que pertencem a essa função são formados por oxigênio, sendo os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, os ésteres, os éteres, os fenóis e os álcools. Todos na sua cadeia vai conter o oxigênio. Bom, a primeira função oxigenada são os álcools. Bom, os álcools são formados por hidroxilas ligadas ao carbono que realiza apenas uma ligação simples. Para quem não sabe o que é uma hidroxila, é quando eu tenho o oxigênio e o hidrogênio unidos, tá? Os álcools podem ser primários, secundários ou terciários. Bom, quando é que eu vou classificar essa hidroxila referente à sua posição? Primário vai ser quando ligamos apenas um átomo de carbono, como mostra aí a imagem. Eu tenho um oxigênio, uma hidroxila, ligada a apenas um átomo de carbono, tá? Secundários, quando está fazendo a ligação com 2 átomos de carbono. E terciário é quando está ligando 3 átomos de carbono. Bom, como é a nomenclatura dos álcools? Vai obedecer, como sempre, a ordem da União Internacional de Química Pura e Aplicada em Português, que é a IUPAC. Bom, primeiro vai vir um prefixo, que é o número de carbonos, como a gente viu nos hidrocarbonetos. Depois vai vir um intermediário, que é o infixo, referente ao tipo de ligação. Se é simples, an, se é dupla, en, se é tripla, in, e aquelas outras observações que a gente viu. Depois, por último, vai vir um sufixo. Lá nos hidrocarbonetos a gente usava só a terminação O. Como se trata de um álcool, a gente vai usar a terminação OL, tá? De álcool. Aqui eu tenho 2 exemplos, tá? Eu tenho uma cadeia carbônica que tem ramificações e vai ter a hidroxila, indicando que essa cadeia ela vai pertencer ao grupo do álcool. Sempre a gente começa a contar o número do carbono daquela extremidade aonde está mais próxima da hidroxila. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, no segundo carbono está acontecendo uma ramificação de metil. No terceiro carbono está identificando a hidroxila. No quarto eu tenho uma ramificação de etil e no carbono 5 eu tenho outro metil. Então como é que vai ficar essa arrumação? 4 etil, 4 aí de rosa, identificando o que está acontecendo no etil. 2, que é o primeiro metil, 2,5. Então, são um metil no carbono 2 e um metil no carbono 5. 2,5 de metil, porque são 2 metis, tá? 3 é onde está acontecendo, identificando a função, o álcool, a hidroxila, está no carbono 3. Heptanol. Lembrando que é um álcool, a terminação é ol, tá? 7 carbonos, hept. Ligações simples, an. E a terminação ol. Então, a nomenclatura vai ficar 4 etil, 2,5 dimetil, 3 heptanol. O segundo exemplo também acontece do mesmo jeito. Eu tenho uma cadeia carbônica com
a hidroxila de um álcool, um metil e um metil. Como é que ficaria essa nomenclatura, né? 3-etil, primeiro eu coloco o etil para depois vir o metil na ramificação. Então vai ficar 3-etil, 4-metil, o metil está no carbono 4, 2. No carbono 2 está a hidroxila do álcool, então 2-pentanol, pente, 5 carbonos, ligações simples e terminação ol. Então vai ficar 3-etil, 4-metil, 2-pentanol. Bom, o próximo segundo são os ésteres. Os ésteres são bastante parecidos com os ácidos carboxílicos. Às vezes pode até se confundir, tá? Por isso que tem que prestar atenção nos detalhes. Isso porque a única diferença entre eles é que os ésteres têm um radical carbônico, enquanto os ácidos carboxílicos têm hidrogênio. Bom, como mostra aí, eu tenho H3C, né? Fazendo uma ligação com duplo oxigênio. Bom, como é que vai ficar a nomenclatura de um éster? O nome dos ésteres é formado do seguinte modo. O prefixo vai indicar, como normal, indica o número de carbonos. O intermediário, a ligação química. E o sufixo vai ser acrescentado o ato. E depois o nome do elemento com a terminação ila. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, metanoato de metila, tá? O primeiro nome recebe o nome de oato e o segundo ila, tá? O segundo aqui são 2 carbonos, tá? Etanoato de metila. O terceiro aqui, etanoato de venila. Aldeídos. Os aldeídos são constituídos por carbonos orgânicos, alifáticos ou aromáticos. Apresentam carbonila na sua composição, tá? Um carbono com dupla ligação para o oxigênio, a qual se localiza nas pontas da estrutura molecular. De acordo com a IUPAC, acrescenta o al no sufixo, utilizando para nomear os compostos. Segue a regra normalmente. Prefixo, o número de carbonos, infixo, o tipo de ligação e a terminação, nesse caso aí, é al, tá? Como mostra aí o exemplo. Eu tenho aqui metilbutanal, tá? 2-etil, 4-metil pentanal. Sempre a terminação al para indicar que é um aldeído. Os fenóis, eles se dissolvem em álcool e em éter, e a maior parte deles é corrosivo e tóxico. São classificados conforme o número de hidroxilas que apresentam. Se tem uma só hidroxila, que está destacado em vermelho aí, é monofenóis. Se tem 2 hidroxilas, difenóis. 3 hidroxilas, trifenóis, e assim por diante. Bom, os éteres. Os éteres são compostos muito infláveis formados por oxigênio entre 2 cadeias de carbono. O prefixo indica o número de carbonos, tal como os restantes compostos, tá? No entanto, o lado do oxigênio que tem menos carbono é o sufixo oxi, enquanto o outro lado do oxigênio que tem mais carbono é ano, tá? Ácido carboxílico. Ácidos são ácidos fracos formados por carboxila, tá? Que na maior parte das vezes tem um cheiro desagradável. São classificados conforme o número de carboxila que apresentam. Monocarboxílico, 1 carboxílico. Dicarboxílico, 2 carboxílico. Tricarboxílico, 3 carboxila. De acordo com a IUPAC, é só acrescentar na terminação o sufixo oico, o qual indica a função orgânica do ácido carboxílico. Aqui tem uma sequência de exercícios.